Entender o que está acontecendo por lá com o professor de Relações Internacionais da ESPM, professor Leonardo Trevisan, nosso parceiro sempre aqui, né, professor? Mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carol, bom dia a todos que nos escutam. Professor, a gente tem falado bastante aqui durante essa cobertura, que o que a gente está acompanhando agora, essa onda de terror, ela tem seu ápice, mas ela não vem de agora. Como é que o Equador chegou a esse ponto? Essa pergunta tem duas respostas, Carol. Ela tem uma resposta pelo lado do crime, pelo lado da crise de segurança, e ela tem uma resposta pelo lado da crise política. As coisas não podem ser separadas, não é? Quando a gente olha para o Equador do ponto de vista da crise política, todo esse processo eleitoral que deu na eleição do presidente Daniel Noboa é para um mandato, Carol, de apenas 1 ano e meio. Olha que coisa curiosa, né? O que aconteceu? Você tem um presidente, o anterior, o presidente Guilherme Lasso, que teve muitas acusações de corrupção e seria vítima de um impeachment pelo Congresso, onde ele não tinha nenhuma maioria parlamentar. Para evitar o impeachment, ele usou um recurso constitucional chamado morte cruzada. Ele, na prática, chama novas eleições para o Congresso, mas é obrigado a entregar seu cargo, a chamar eleições para a presidência também. Isso jogou o Equador, isso em 2023, desde abril, numa crise forte, política, em que o presidente, quem era Guilherme Lasso? Era um ex-banqueiro com fortes soluções de mercado para todos os problemas equatorianos. Quando a gente fala de Equador, o Equador é um dos primeiros países que fez uma experiência de dolarizar a economia. Isso significa o seguinte: todo o poder do Banco Central desaparece. Todo o poder de você equilibrar a situação quando há crises externas ou crises internas desaparece. O país perde a moeda. Então ele não tem como equilibrar situações. Esse quadro ficou muito grave durante a pandemia. O Equador foi um país que sofreu muito com a pandemia, exatamente pela dolarização, que era uma solução que deixava o país desarmado para lidar com crise quando ele precisava se endividar, por exemplo. Esta crise política, ela não está isolada da crise com o crime. O Equador tem, vamos dizer desta forma, um problema geográfico. Olha que coisa curiosa. O Equador está encravado entre o Peru e a Colômbia, que são os 2 maiores estados produtores de cocaína do mundo. É esse o ponto. O Equador encravado, né, e principalmente a região mais rica do Equador, a região do Porto de Guayaquil, faz fronteira com as áreas de produção de coca na Colômbia. Na prática, o que isso significou? O Porto de Guayaquil virou o grande porto de saída de cocaína para os Estados Unidos e também para a Europa. Grupos que recebem essa cocaína, que são grupos mexicanos, principalmente o grupo de Jalisco e o grupo de Sinaloa, encontraram gangues locais para, vamos dizer desta forma, se aproximarem dos grupos produtores. O Equador, que era um país que vivia em relativa calma, explodiu a crise. Junto soluções de mercado, inclusive para a segurança pública, o Equador privatizou toda a sua segurança. Um quadro bastante preocupante. 2, o Equador, de alguma forma, depois de privatizar a segurança, transformou-se em um país em que o crime organizado, por causa dessa proximidade com Peru e Colômbia, foi tomando conta. Número é um troço chato, mas ele ajuda a gente a entender alguma coisa. Olha o que aconteceu. Em 2017, o Equador tinha uma taxa de homicídios por 100 mil habitantes, que é a regra internacional para medir, de 5,8 homicídios para cada 100 mil, dado do Banco Mundial. 2017. Em 2022, o Equador tinha 36 assassinatos por 100 mil. Só como comparação, a Argentina tem 4,8 e o Brasil, com todos os problemas que tem 19 por 100 mil habitantes.
o crime explodiu no Equador de uma forma descontrolada. O resultado é esse que nós estamos vendo aqui hoje. Não é? Há a fuga de 2 dos principais criminosos das 2 cadeias que eles estavam, era um sinal de que o Estado equatoriano efetivamente tinha perdido o controle da questão de segurança pública. Professor Trevisan, vamos conversando. Também o Américo Martins participa, tem uma pergunta para o senhor. Por favor, Américo. Bom dia, professor. Sempre muito bom falar com o senhor e entender melhor as situações a partir das suas análises. Professor, o senhor corretamente colocou aí a participação desses outros cartéis mexicanos, colombianos, que também estão influenciando indiretamente e às vezes até diretamente a questão no Equador. E eles, obviamente, sempre estão procurando outras rotas para o comércio da cocaína. Uma delas é a Amazônia brasileira. Qual é o risco que o senhor vê aí desses problemas no Equador acabarem transbordando para outros lugares, inclusive acentuando os problemas na Amazônia no Brasil? Olha, essa pergunta, Américo, é a pergunta, não é? Porque é a pergunta de que, tá bem, o problema aconteceu nesse formato no Equador, o que é que isso interessa para nós? O que é que isso pode nos atingir? A tua pergunta é essencial. A Amazônia, ela tem ligações diretas com Peru e Colômbia, fronteiras diretas, não com o Equador, mas com esses 2 países. A Amazônia já está se transformando em uma zona de risco. Basta você ver a quantidade de crescimento da criminalidade no Amazonas que não tinha. Você vai me perguntar, será que vai acontecer na Amazônia algo semelhante ao Equador? Observe os números. É claro que o Equador tem um problema muito particular. O Equador, ao lado da dolarização, Américo, ele promoveu uma privatização da segurança pública. Tem um dado sobre o Equador que ajuda a gente a entender muito o tamanho da crise. O Equador tem 120 mil seguranças privados e tem 60 mil policiais. Ele tem o dobro de segurança privada do que policiais. Esse fenômeno, ele deixou o Estado equatoriano muito fragilizado frente ao crime. E o Equador, como Guayaquil, não é só o porto de saída. O Equador se transformou num grande duelo de cartéis. Os cartéis que estão se concentrando no Equador como porta de saída estão consolidando sua presença no Peru e na Colômbia, que tem fronteiras com a Amazônia brasileira. Aí está o risco. Não é à toa que o Itamaraty já avisou que estará prestando a maior atenção a isso, e o ministro Mauro Vieira, como vocês noticiaram há pouco, tem um encontro hoje pela manhã com o presidente Lula para conter a questão do Equador, caber a questão do Equador. Ela é explosiva. O quadro político do Equador não é diferente do quadro político no Peru e na Colômbia. No Peru, como todos nós sabemos, há um estado de crise constante. Não há, o parlamento não corresponde ao poder, exatamente o que acontece no Equador. O presidente não tem representatividade no parlamento. Noboa tem menos de 10% dos votos no parlamento. Não é diferente com o governo no Peru, não é diferente com a Colômbia, que tem perdido apoio porque era um governo escolhido recentemente. Esse quadro de tensão geopolítica nas nossas fronteiras está chegando no Brasil. É preciso a gente entender bem um detalhe sobre as fronteiras brasileiras na Amazônia. O Brasil não tem um problema de fronteira. Não é que o Brasil está tentando avançar sua fronteira para o vizinho, ou o vizinho está avançando na nossa fronteira. Não é um problema de fronteira. Nós temos um gravíssimo problema de descontrole na fronteira. Isso significa que nós vamos ter que pensar melhor sobre o formato como nós nos defendemos, porque os portos brasileiros e os aeroportos brasileiros, como você disse, também estão sendo usados para essa saída. Não é só Guayaquil. A saída da cocaína também acontece por portos brasileiros. O Brasil também é rota de passagem. É nesse processo que a Amazônia, provavelmente,
enfrentará muitos problemas por uma crise que será importada. Não há outra palavra para definir esse processo. Professor, então quais são os mecanismos disponíveis para Daniel Noboa nesse momento para controlar essa crise e até mesmo o que a comunidade internacional pode fazer diante das consequências dessa onda de terror que estamos acompanhando? Carol, o Noboa foi eleito, ele é um filho de um dos homens mais ricos do Equador. Foi uma surpresa absoluta a eleição de Noboa. Não é? Por quê? Porque quando aconteceu aquele assassinato, para você ter uma ideia, Carol, a maioria da população equatoriana em julho não sabia que ia ter eleição, 60%. A eleição estava praticamente ganha por uma estrutura política anterior de Rafael Correa, que era um homem que estava propondo uma recuperação do poder de Estado. Aí aconteceu aquele assassinato de Villavicencio, que todo mundo noticiou no começo de agosto, no dia 9 de agosto. O que é que esse assassinato mostrou? Em vez do Equador discutir o que fazer com o recurso do petróleo, o que fazer de alguma forma com o seu potencial turístico, o Equador, em vez de discutir isso sobre projeto, depois do assassinato, o Equador passou a discutir segurança pública e deu espaço para candidatos populistas avançarem. Foi isso que aconteceu. O assassinato teve a ver para recolocar a questão de segurança pública como a única questão possível de discussão. O Equador é neste contexto que toda a preocupação acontece sobre a expansão desses blocos, desses grupos de tráfico, de cartéis internacionais, principalmente dois deles, que são os mais importantes no México, o cartel de Jalisco e o cartel de Sinaloa. Os dois estão conectados aos dois grupos que estão em guerra no Equador, os Los Chineros e os Los Lobos. A fuga, olha o que aconteceu no final de semana, os dois principais líderes dos dois grupos, Lobos e Chineros, fugiram da prisão. Noboa, pressionado pelos fatos, declarou uma saída à la Bukele, à la El Salvador, anunciando que ia construir prisões, anunciando que iria fazer uma linha dura contra o crime. A resposta do crime foi essa que nós vimos, porque nós estamos destacando a invasão na emissora de TV. Não foi só na emissora de TV. Hospitais foram invadidos, universidades foram invadidas, policiais foram sequestrados pelo Equador inteiro. Olha a inversão, não é a polícia que prende o crime, é o crime que prende a polícia. Olha que situação. Um quadro como esse, em que desaparece fisicamente o poder de Estado, é um quadro que preocupa a todos os vizinhos e, evidentemente, preocupa quem recebe a cocaína, que é a Europa e Estados Unidos. O quadro de alguma forma, ele está exponenciando, tornando mais claro um problema que vem de anos e que de nenhuma solução está sendo feita. A expansão da droga é uma realidade nas sociedades desenvolvidas. Todo mundo sabe disso. Não só a cocaína, como outras drogas nos Estados Unidos e na Europa em expansão. É evidente que o negócio da droga, como lembrou o Américo, está em guerra com os quartéis e procurando novas fronteiras. É um problema que atinge o Brasil e é um problema que, de alguma forma, a comunidade internacional teria que agir com cautela, mas, evidentemente, é um problema que precisa urgente algum equacionamento. Professor Trevisan, tem mais gente chegando para essa conversa. Basília Rodrigues também tem uma pergunta para o senhor. Basília, direto da capital federal. Bom dia, Basília. Bom dia, Carol. Bom dia, Américo. Professor, obrigada mais uma vez pela entrevista. Quem acordou hoje com informações aqui na CNN Brasil ficou sabendo que agora de manhã, 8 horas da manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva despacha com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre este assunto. O Equador está na pauta e ainda nesta manhã, Lula também conversa com o Celso Amorim, que é o assessor para assuntos internacionais da Presidência da República. São as informações, professor, como o senhor destacou,
antecipou na resposta anterior, que a gente deu agora há pouco aqui na CNN Brasil. Bom, nos últimos tempos, especialmente nos últimos tempos aqui no Brasil, a gente passou a identificar muitos políticos que são de direita, de esquerda, a falar muito sobre essas diferenças dos campos políticos. Sobre este assunto, que é de crise na segurança pública no país Equador, sendo o Brasil presidido por um político que se identifica de esquerda e o Equador por um político que é do centro-direita, em que medida essas diferenças podem interferir na adoção de providências contra esta violência? Até para o senhor explicar, quando um político de direita ou um político de esquerda se vê diante de um caos social, né, de um caos na segurança pública como este, muda o jeito de agir por ele ser de campos políticos diferentes? Olha, Basília, essa pergunta é essencial, porque essa pergunta ela leva a gente a que talvez seja o drama mais forte vivido pelas sociedades, também na América Latina, não só, mas principalmente na América Latina. A polarização política e o esquecimento dos problemas reais que enfrenta a população. Quando nós falamos dessas invasões, da emissora de televisão, universidade, hospitais, nós estamos falando de uma fragilização do poder de Estado. A solução para a fragilização do poder de Estado é o caos, né? O que é que acompanha quando o Estado desaparece? O que nós estamos dizendo, são os policiais que são sequestrados, são os policiais que são presos, não são eles que prendem. Até onde o debate ideológico pode funcionar para essa situação? O que nós assistimos do Equador, Basília, foi muito interessante sua pergunta, é que, de algum modo, o Equador não teve só um problema de ideologia. O Equador teve um roteiro em que o projeto de país foi sequestrado por um populismo muito barato. É isto que você pergunta e é isso que é bem interessante. Esquerda e direita, quando enfrentam problemas muito reais, como o crescimento, o que o Américo estava dizendo, novas rotas de saída para as drogas. É um problema real. Nós estamos falando de bilhões de dólares, não é milhões, é bilhões. Esses cartéis, parece inacreditável o que eu vou dizer, eles têm submarinos próprios, submarino, para transporte de droga. É algo inacreditável. Então, quando nós olhamos para um quadro como esse, como é que o Estado se defende? Qual é a possibilidade que nós temos? Porque nós imaginamos que o problema é só do Equador. Vamos olhar para a realidade latino-americana e nós vamos perceber que o sequestro do Estado, da ideia de Estado pelo crime, não é só no Equador. Ou nós não temos problemas aqui com áreas dominadas por criminosos ou por milícias. Todo mundo sabe que temos. Todo mundo sabe a origem desses problemas. Todo mundo sabe como que grupos criminosos brasileiros expandiram seu domínio pela América Latina. Não precisamos nem dizer os nomes. Todo mundo sabe. Esse quadro faz com que o duelo entre esquerda e direita, ele não consiga propor soluções reais para problemas reais. E escapa para um populismo barato. Foi exatamente o que aconteceu no Equador. O Equador tinha uma oportunidade de fazer uma discussão sobre qual era o seu futuro. E, ao contrário de fazer essa discussão real, por exemplo, o Equador tinha um fato concreto, o Equador tem petróleo. Ele precisa discutir que tipo de solução ele vai dar para esse petróleo. O Equador tem novos minerais que podem ser usados. Tudo isso ficou de lado, porque um candidato foi assassinado de forma brutal, Villavicencio, em agosto, e imediatamente, em vez de se discutir projeto para o Equador, se discutiu segurança pública. O ex-presidente Guilherme Lasso autorizou a posse indiscriminada de armas no Equador. Observe isso, em abril, como uma medida absolutamente populista. Esse quadro está chegando na América Latina inteira. Não nos enganemos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o governo Milei e as suas 366 decretos, ele está fragilizando o poder de Estado. Isso vai ter consequências.
no país, em toda a realidade latino-americana. Você tem toda a razão. Você toca no ponto central. Seja a esquerda, seja a direita, não tem soluções reais para problemas reais. E nesse aspecto, como lembrou o Américo, os criminosos avançam de forma brutal, porque é muito interessante. Droga talvez só perca hoje no mundo como bom negócio para fazer milhões para a venda de armas. Como venda de armas é um assunto muito tecnológico, a droga ocupou todo o espaço financeiro disso e está crescendo. Nós temos uma solução. Não há soluções de direita ou de esquerda para esse problema. Eles exigem soluções reais, efetivas, com reconstrução do poder de Estado. É isso que nós estávamos comentando há minutos atrás. No Equador, você privatizou a segurança pública. Tem o dobro de seguranças privadas do que policiais. Esse fato é denotativo de um quadro de absoluta falência do poder de Estado. Isto não é só no Equador. A reunião do presidente Lula com o ministro Mauro Vieira não é só por esse motivo, é o que estávamos respondendo. O Brasil não tem fronteira direta com o Equador, mas o Brasil vai receber todas as influências de um esfacelamento de Estado, como é o que está acontecendo no Equador, que não é diferente do Peru e se desenha na Colômbia e, é claro, vai continuar sua expansão pelos outros países da América Latina. Américo? Professor, falando de outros países da América Latina, e o senhor mencionou rapidamente na primeira pergunta, nós estamos acompanhando aí no mundo um experimento lá em El Salvador com o presidente Nayib Bukele, um político de direita bastante conservador, adotando políticas muito duras contra o crime que incluem encarceramento em massa, revogação de vários direitos. Várias entidades de direitos humanos reclamam, inclusive, dessas políticas. Por outro lado, a criminalidade de fato diminuiu, a violência diminuiu, num certo sentido, no Equador, graças, obviamente, a essas políticas e a uma presença muito mais forte policial e de forças armadas, inclusive, no país. O senhor acha que esse modelo funciona na América Latina, em outros lugares? Olha, Américo, esse foi o epicentro da crise. Como é que explodiu? Onde é que aconteceu o terremoto? Foi quando Noboa anunciou, frente à fuga dos dois, tanto do cartel de Sinaloa como do cartel de Jalisco, os seus representantes, os chineiros e os Los Lobos no Equador, quando ele anunciou que ia fazer o primeiro passo da política seguida pelo Bukele, a crise explodiu. Eles invadiram emissoras, invadiram hospitais. Você tocou na operação do processo, né? Bukele e as suas medidas são medidas que não resolvem o problema, eles não lidam com as causas, eles lidam com os sintomas. A explosão da polícia é um sintoma de um outro problema. Vamos às causas do problema. A droga aparece nessa situação porque o Equador é um país que o Equador tem duas fontes de renda básica. Petróleo, 460 mil barris de petróleo, e exportação de alguns produtos, de algumas commodities pelo Porto de Guayaquil, especialmente o negócio de camarões. O Equador tem uma espécie de domínio mundial da produção de camarões, para o mundo inteiro. Essas duas realidades. Basta essa situação para o país se desenvolver? Quando você olha para os números do Banco Mundial, quando começou essa crise no Equador, já durante a eleição de Noboa, eu fui atrás de procurar números da economia equatoriana. São assustadores. O Equador só perde para o Haiti. O Equador tem 27% da sua população vivendo abaixo da linha de pobreza. O número do Banco Mundial é isento. O Equador tem mais de 60% da sua população com trabalho informal, absolutamente sem nenhum direito. É o vendedor de chocolate na rua. Não há projeto. Não há projeto para você empreender não há investimento externo. Então, é nesse quadro que prospera a venda de cocaína. Não é diferente das favelas do Rio de Janeiro, desculpe. Então, quando nós olhamos para uma situação como essa, o que nós estamos vendo é a América Latina vítima do seu passado. Américo, quando você toca na questão central, que projeto tem para evitar o drama da droga? Ou nós estamos montando a mesma tradição do mundo colonial, em que nós produzíamos algum produto, seja café, seja açúcar, e vivemos disso?
Esse quadro de um passado colonial que não termina, ele produziu algo na América Latina que é dramático. Américo, nós temos uma distribuição de renda na América Latina que é, desculpe, dado do Fundo Monetário Internacional, a pior do mundo. Nem os países africanos mais pobres têm a distribuição de renda que existe na média dos países da América Latina. Ou seja, a África é mais pobre que a América Latina, mas ela distribui o que ela tem de forma mais igualitária. Nós fazemos exatamente o contrário. Nós temos uma concentração de renda brutal. Ah, isso é um problema só do Equador? Desculpa. Nós temos 10% da nossa renda, eu estou falando de Brasil, está na mão de... Desculpe, 10% apenas dos brasileiros, eles têm uma renda equivalente a mais de 50% do total. O 1% mais rico tem 34% da renda. Isso não existe em nenhum país da OCDE. A lógica do desenvolvimento é a lógica de todos crescerem juntos. Se você deixar a pobreza vicejar, o drama aparece mais forte, o crime aparece. É esta a ideia que a América Latina não consegue vencer. É por isso que nós dizíamos, há algum tempo, quando estávamos conversando aqui, que todo o debate para um futuro do Equador ficou escondido depois da morte de um candidato e se ficou discutindo segurança pública. Quando você discute segurança pública e dá a solução do Bukele, vocês estão mostrando aí presos humilhados, amontoados. Bukele construiu uma prisão para 40 mil pessoas, num país de 5 milhões de habitantes. É uma loucura. Olha aí, é isso que vocês estão mostrando aqui. É nesse quadro que você discute o Equador. O problema não é o crime é consequência. O crime não é a causa. A causa é de uma outra natureza porque o crime viceja. Esse drama parece que está se expandindo. E aí eu cruzo com a excelente pergunta da Basília. Esquerda ou direita tem solução para isso? Desculpe, não tem não. Professor. Fazem os mesmos pedidos populistas que nós conhecemos. Professor Leonardo Trevisan, mais uma vez obrigada por essa conversa, trazendo para a gente todo esse cenário, o que vive o Equador nesse momento. E até uma próxima, professor. Eu é que agradeço vocês as excelentes perguntas e a longa conversa. Muito obrigado pela atenção.